Dediquei grande parte da minha vida estudando, me dedicando, fazendo faculdade, para poder entrar no mercado de trabalho. Entrei no mercado de trabalho, porém veio a grande notícia: eu estou grávida. Enfim, ela arrumou o emprego dos sonhos, mas agora ela descobriu essa notícia de estar grávida. E agora? O que fazer? Fique conosco, que isso é realidade de muitas mães aí fora e nós vamos discorrer sobre esse assunto. Bem-vindo ao nosso canal Olhar de Paz. Meu nome é Caio, nós temos 20 anos de casados. Meu nome é Meire, nós temos 4 filhos. E o mais importante, nós somos discípulos de Jesus. Pois é, amor, eu acredito que todas as mulheres de alguma forma chegam nesse dilema da vida e nesse conflito. Às vezes elas estão lá no auge da carreira e aí ela se depara com essa realidade de que ela se tornou mãe. E também ela quis ser mãe, é a vontade dela ser mãe, mas agora tá a carreira e tá a maternidade. E aí, como resolver esse conflito que hoje é uma realidade da vida de muitas mulheres? Sim. Eu acredito que muitas mães entram nesse conflito, mas eu acredito que uma das causas é porque ela não consegue ver uma beleza dentro da maternidade. Ela consegue se ver realizada no mercado de trabalho, mas ela não consegue se ver realizada dentro da maternidade. Não sei se vocês já ouviram uma frase que fala assim: eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade. Eu acho uma frase bem forte, né? Mas é porque elas não viram. E muitas vezes elas já vieram de um contexto familiar, onde o pai era ausente, a mãe teve que trabalhar muito, ralar muito. Ou ela não via que a mãe, ela também já sentia um prazer dentro de casa. A mãe sempre estava reclamando, a mãe sempre estava, né? Então, muitas mães entram nessa crise porque elas nunca também viram a beleza dentro do lar, né? De ser mãe, de ser esposa. E hoje em dia ainda o feminismo, assim, né? Muito forte. Eu acredito que tem perdido esse valor, esse princípio, né? Então a mulher, ela, ao mesmo tempo que ela sabe da importância de estar com o filho dela, ela entra nesse conflito porque ela mesma acha ruim dela estar sentindo isso. Eu amo tanto meu filho, mas eu não consigo amar esse tempo com ele. Eu queria estar no mercado de trabalho. E isso é tão ruim, faz tão mal para uma mulher. Então eu creio que essa falta de entendimento do que é o valor, a maternidade que Deus fez a maternidade, mas por não ter entendido isso é que a gente entra nesse conflito. E o que você pensa sobre, você acha que dá para conciliar? Você acha que dá para, bom, fiquei grávida, então eu vou ter meu filho, mas eu vou conciliar ali, vou colocar ele na creche, não sei, dá para conciliar as duas coisas ou vai ter que abrir mão de alguma coisa? Eu acho que é muito difícil, acho que quase até que impossível a gente conciliar duas coisas. A gente não vai conseguir fazer 100% nenhuma Sim. E nem 100% outra, como Jesus disse. Ou vocês servem a Mamon ou vocês servem a Deus, porque não tem como a gente dar uma qualidade 100% para uma ou para outra. A mulher, ela tem que entender que nós passamos por ciclos e estações. Agora, essa é a sua estação, mãe, de você ter que abrir mão do seu mercado de trabalho para você dedicar o seu tempo ao seu filho. Ele precisa da sua presença, não somente da mulher, lógico, do marido também, mas essa fase de quando o bebê tá pequenininho, ela demanda muito da presença da mãe, né? Então, acho muito difícil conciliar, tem falado muito, é possível conciliar? Não, não é possível conciliar. Não é, eu também penso assim. E outra coisa também talvez você se encontrou como nós nos convertemos com 27 anos de idade e a gente não tinha esse entendimento e foi difícil para ela entender, foi difícil para ela passar por essa situação, mas eu acredito que se nós trabalhássemos na prevenção, eu acho que isso é uma chave. Se nós pudéssemos, né, nós, às vezes, os nossos filhos agora, eles vão poder trabalhar na prevenção, eles cresceram nesse ambiente regado da palavra, do amor de Deus, e a gente vai poder ensinar para eles como a gente ensinou para nossa filha desde pequena, a partir dos 6 anos de idade dela, a gente ensinou, falou para ela que ok, ela tem que ajudar o marido, ela tem que ir pro mercado de trabalho talvez, mas a prioridade dela é vir para casa, é cuidar do marido, é cuidar dos filhos, e isso parece ser algo bem estranho falar nos dias de hoje. Mas nós trabalhando na prevenção com ela, ela vai chegar, como ela tem 17 anos, ela vai chegar, quando ela chegar nessa fase da vida dela, ela vai saber aquilo que ela vai escolher perfeitamente, porque foi trabalhado, foi alicerçado, foi mostrado para ela que a prioridade não é o trabalho, nós estamos falando de mulheres, ok? É os filhos, a estação mudou. Então eu acredito que uma chave, amor, para as mulheres, né, trabalhar nessa prevenção, mas
muitos não tiveram essa oportunidade. como nós, encontraram o cristianismo no meio do caminho. E aí, o que fazer, o que aconselhar essas mulheres que estão passando por esse processo assim como nós passamos, amor? Eu acho que a gente precisa, como eu disse, voltar ao princípio e entender que Deus, ele constituiu, ele fez a maternidade. Então, eu li um livro há um tempo atrás, que eu não me lembro direito o tema, o título dele, mas depois eu vou ver se eu coloco aqui, que é alguma coisa parecida com maternidade redimida. E ele fala o propósito da maternidade, né? E como o pecado, ele distorceu a maternidade. Da gente não conseguir ver beleza, da gente não conseguir desfrutar desse lugar. Mas a partir do ponto que você entende o propósito da maternidade na vida da mulher, eu acho que muda a visão. Você já não vai olhar um trocar de fralda, você já não vai olhar um momento de amamentação, ou acordar na madrugada, ou ficar brincando com seu filho como uma perca de tempo. Você vai ver uma beleza nisso, você vai ver que é Deus, ele deseja que você esteja naquele lugar, você está fazendo a vontade de Deus naquele lugar. Então você não vai mais, a partir desse momento que você entender, ter essa revelação, ficar mais dividida, querendo sair desse lugar para ir correndo para o mercado de trabalho. Você vai ver que essa é a sua estação, esse é o seu momento, e o Senhor está se agradando que você esteja ali naquele lugar, e o seu filho precisa de você nesse lugar. Então acho que é mudar essa visão, entendeu? Mas é uma revelação, eu acho, né? Sim, e você, pai, você, marido, ajuda a sua esposa. Se ela está em crise, se ela está nesse momento, e você sabe, você viu, e realmente o filho é prioridade, é voltar para dentro de casa, dá força a ela. Talvez vocês vão ter que baixar um pouco o padrão de vida, talvez vocês não vão poder fazer muitas coisas que vocês faziam antes, mas está tudo bem, mas dá essa força. Talvez às vezes você vai ter até trabalhar um pouquinho mais para que ela fique mais dentro de casa, mas dá essa força para ela, porque se você for esse suporte, for essa coluna para ela, ela vai se sentir confiante, ela vai se sentir forte, e aí ela, conforme for decorrendo, no início talvez vai ser um pouco assustador para ela, porque ela toda a vida ela foi em busca de algo, né? Mas aí depois Deus, eu acredito que ele vai mostrando a beleza desse lugar, como ele mostrou pra gente. Na verdade, como minha esposa ela falou, ela não via dessa forma, mas aí depois, quando nós entendemos a beleza no processo, no caminhar, eu acredito que as coisas vão se encaixar, e é um tempo também, que nem agora, a nossa filha está com 1 ano e meio mais ou menos, e a estação vai estar mudando aqui na nossa casa. Eu e ela vamos estar livres de alguma forma, e talvez a mulher possa voltar de alguma forma para o mercado, talvez um pouco mais devagar, entendeu? Mas vai chegar o tempo para todas as coisas. Eu acredito que se você quer fundamentar algo, se vocês querem conquistar algo, eu acho que vocês não devam ter filhos, né? Eu acho que é o momento de vocês irem para o mercado de trabalho, consolidar, ter uma casa, um carro, querer comprar alguma coisa, ter uma estrutura maior. Então não tenha filhos agora, mas a partir do momento que você e sua mulher decidiu em ter filhos, vocês têm que saber que vão ter que mudar as coisas. Não tem como ficar da mesma forma que era antigamente, porque uma prioridade maior vai vir, que são os filhos, né? E esse momento é tempo de fundamentação, é tempo de voltar para casa, é tempo de enxugar as coisas, é tempo de você talvez tem que baixar o seu padrão para que você fundamente, e tudo que você joga e você investe no seu filho jamais vai ser perdido. E lá na frente eles vão lembrar que meus pais pararam, meus pais eles se dedicaram, eles voltaram para trás. Minha mãe, ela dedicou a vida, e isso pra mim é recompensador, sabe? E você vai poder chegar no final da sua vida lá, depois de velhinho, e vai falar assim, caraca, eu consegui entender as estações da minha vida, e eu não tenho que me arrepender sobre isso, porque eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, né? Mas infelizmente hoje a gente vê muitos pais que se arrependem e diz que eles poderiam ter passado mais tempo com seus filhos, que poderiam ter trabalhado menos, e sabe, isso dói no meu coração, porque não tem como eles voltarem mais atrás. De alguma forma nós erramos com a minha primeira filha, a partir dos 5 anos de idade dela, que nós nos convertemos, então a gente deixava ela
um pouco de canto, mas quando nós tivemos essa aproximação com as Escrituras, essa revelação do Senhor, e buscamos também ir para a vontade do Senhor, Ele foi fazendo as coisas na nossa casa. E uma coisa bela é que o Evangelho é para você morrer para você mesmo, né, amor? E o que as mulheres, eu acho que ela vindo para esse lugar de casa, vindo para a maternidade, não existe lugar mais, um ambiente mais propício para que o Evangelho ela se torne realidade, né, amor? Porque eu acredito, assim, que hoje em dia as pessoas têm uma distorção, um entendimento errado, que você é aquilo que você faz. Sim. Então a mulher, quando ela vai pro mercado de trabalho, ela conquista aquilo ali, ela entende que ela tá realizada, porque eu sou aquilo que eu faço. Só que quando ela entra pra maternidade, ela se vê inútil. Eu não tô servindo pra nada, ninguém tá me vendo, porque justamente a maternidade ninguém te vê, ninguém tá te aplaudindo na madrugada quando você tá acordando pra dar mama pro seu filho, ninguém te aplaude quando você tá ali trocando a fralda dele, fazendo a comida descabelada, e é um tempo onde a mulher ela entra em crise de identidade. Isso. Né? Mas é nesse lugar, é a terra assim, a terra fértil pra Deus trabalhar na nossa identidade. É aí que você vai descobrir quem você é de verdade, porque a gente não é aquilo que a gente faz, a gente é aquilo que a gente tem se tornado. Então, eu acho que assim, realmente evangelho puro. É evangelho puro, porque o evangelho ele é o quê? Nada mais, nada menos que você dar a vida pelo outro. O que Cristo veio fazer por nós? Ele veio se entregar, ele levou os nossos pecados, morreu por nós e deu a vida por nós mesmo sem nós merecermos. E nós, quando a mãe ela se coloca nesse lugar, vê um bebezinho agora na sua frente, ela vai dedicar a vida dela para aquele bebezinho. Porque essa é a prioridade, sabe? Deus ele não vai pedir para você quanto que você tem na sua conta. Deus ele não vai querer saber o carro que você tem. Ele não vai querer saber a casa onde você mora. Mas ele vai perguntar sobre os seus filhos, sua família e seu marido. Ok? Eu acho que é isso, né? Então se você gostou desse vídeo, o que eles devem fazer, amor? Se inscreve no canal para ajudar a gente, para divulgar muitos princípios e valores a respeito de família, de criação de filhos, de maternidade, paternidade. Curte, compartilha para nos ajudar também. E se ficou alguma dúvida, comenta aí. Ative o sininho e fique na paz do Senhor. Deus abençoe.